Estamos a 7 meses das eleições presidenciais e o engajamento do jovem é o menor já registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, até o fim de janeiro, 731 mil cidadãos com idade entre 16 e 18 anos tinham se cadastrado como eleitores. Nessa faixa etária, o voto é facultativo. As inscrições seguem abertas até 4 de maio, mas hoje esse número representa cerca de 10% dos menores de idade aptos a votar e pouco menos de 1/4 do total que foi às urnas 3 décadas atrás. A desilusão com a política é um dos principais fatores que contribuem para o desinteresse. Campanhas de incentivo foram realizadas nos últimos anos pelo TSE, mas isso não foi suficiente para aumentar o número de eleitores mais jovens. Questões como o envelhecimento de líderes partidários, desconfiança no sistema político e falta de perspectiva de emprego e renda são apontadas como causas do encolhimento do voto jovem. Mas de que forma as pessoas menores de 18 anos têm buscado informação a respeito do assunto? Os influenciadores digitais se tornaram, de alguma forma, responsáveis por contribuir diretamente para a formação política dos jovens, e essas questões são incluídas nos mais diversos conteúdos, desde posts sobre maquiagem a de videogame. Praticamente tudo hoje em dia conta com uma pitada de política. Mas será que isso é positivo? Quais os cuidados que essas pessoas precisam ter na hora de tomar sua posição política, tendo como base conteúdo de quem muitas vezes não tem conhecimento ou formação necessária para isso? A gente está recebendo hoje no nosso café o historiador Thiago Zancopé para falar sobre como ocorre a formação política dos jovens. Thiago, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar participando hoje aqui da TV Pai Eterno. Enfim, uma grande honra. Thiago, para a gente entender um pouco desse movimento, os jovens não estão, até esse momento, se cadastrando ali, aqueles que têm entre 16 e 18 anos, quando o voto ainda é facultativo, não estão se cadastrando para fazer ali, para participar do processo eleitoral agora em 2022. A gente percebe que eles falam de política, muitas vezes se interessam pelo tema, mas falam de uma maneira diferente, né? A gente pode dizer que eles são avessos a tudo que parece política, embora o tema os interesse. Como que você avalia isso? Wilker, é uma grande questão, porque existe um interesse da juventude na política, mas não necessariamente na política partidária, que é aquela política que necessariamente perpassa as legendas que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país que tem muito partido político e você tem pelo menos um grupo ali de 10, 15 partidos que dominam a política nacional em maior ou menor medida, dos mais variados espectros ideológicos, ou seja, desde extrema-direita a extrema-esquerda, passando por centro-direita e centro-esquerda, e talvez essa variedade de partidos políticos, ao lado dessa dificuldade de entender como os próprios partidos se organizam, afastem os jovens da política partidária, ou seja, eu quero fazer política, eu participo da política, eu converso de política, mas quando eu tenho que necessariamente participar dessa política partidária, que é o filtro que me permite ser candidato ou tornar-me candidato, é isso que muitas vezes eu não entendo e é isso que gera um afastamento. Então, nesse sentido, o jovem tem interesse pela política, mas quando ele precisa participar da estrutura partidária, ele percebe que ele não entende como aquela dinâmica funciona e com isso ele cria uma espécie de resistência e acaba se afastando. Aí surgem aquelas máximas, né? Não tem como mudar as coisas pela política, a política é dominada pelos mais velhos, pelos caciques, né? Ou por aquelas lideranças que já chegaram lá antes de mim e mesmo que eu tente entrar nesse processo, muito pouco ou quase nada eu vou conseguir fazer para mudar essa realidade, né? Eu acho que isso gera um pouco desse incômodo e dessa resistência, né? De ir para essa política partidária. Então a gente pode dizer que falta identificação com os atuais agentes da política? Sim, em grande medida sim. Quando a gente pensa que a maioria dos candidatos, pensando nos pré-candidatos que surgiram para a presidência da República, são pré-candidatos com idades acima de 60 anos, ou então acima dos 50 anos, você fala, puxa vida, eu tenho 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, ou então acabei de tirar meu título, tenho 16, 18 anos, né? O que será que essa pessoa muito mais velha tem a dizer? Ainda que você tenha uma questão de legislação que impeça, e, por exemplo, no caso do Senado e presidência, uma idade mínima de 35 anos,
ainda assim você tem aquele distanciamento. Puxa vida, será que essa pessoa consegue falar comigo? Será que a minha pauta, que muitas vezes é uma pauta tão pequena, que é transporte, a gente viu as jornadas de junho, e a gente sabe que muito começou por conta da questão do transporte coletivo. Será que esse mandatário, ele tem alguma política de transporte? Ou então vamos pegar uma outra pauta que é cara juventude, emprego. Será que esse mandatário está pensando em alguma política pública voltada para emprego e renda, para muitas vezes conseguir o primeiro estágio e o primeiro emprego? Ainda é um tabu para muitos jovens, e não é à toa que o maior índice de desemprego no Brasil se dá entre os jovens, essa questão de você conseguir acessar o mercado de trabalho, né? É aquele dilema que a gente repete muito. Ninguém me dá uma oportunidade, eu não tenho experiência porque ninguém me dá uma oportunidade. E aí, muitas vezes, a gente criou no Brasil uma figura nefasta para a juventude, que é a ideia do jovem nem trabalha e nem estuda. Mas para ele chegar numa situação nem tem uma trajetória. Ninguém acorda um dia de manhã, igual nós estamos aqui conversando, e fala: hoje eu decidi começar uma nova etapa da minha vida. Você nem estudo, nem trabalho. Resolvi meus problemas. Ninguém acorda falando isso. Todo mundo quer ter um emprego, quer ter suas coisas, quer ter sua renda, quer ter uma sociabilidade ampliada, né? E quando você não tem essas oportunidades e os líderes não conversam sobre os meus problemas, eu sinto um afastamento. Ninguém fala dos meus problemas, por que eu devo ouvi-los? É uma conversa que leva um nada a lugar nenhum, muitas vezes. Gera uma certa descrença, né, entre os mais jovens. Hoje em dia, a gente tem muita gente sem conhecimento formando opinião. Isso vai influenciar quem consome esse conteúdo a pensar política de determinada forma? Isso pode ser prejudicial, pode ser perigoso. Alguém que muitas vezes nem sabe do que está falando, mas está ali nas redes sociais dando opinião e sendo visto por milhares, às vezes até milhões de pessoas? Sem dúvida. Isso, Wilker, você tocou num ponto-chave. É muito complicado, porque existe uma maneira de se fazer política e existe toda uma teoria política. Existem diversos autores que, ao longo da história, vamos pegar só do campo do Ocidente, que se debruçaram sobre o que é que eu faço quando eu faço política. E mais recentemente, pensando sobre um paradigma contemporâneo, o que é que eu faço política quando eu faço política moderna? Ou seja, qual que é a lógica dessa política moderna? E quando muitas vezes um influenciador, uma influenciadora, por conta de um espaço que ele adquiriu, falando de outros assuntos, como jogos, maquiagem, como então dicas de carro, fazendo então reacts, né, que agora está na moda, comentários de outros vídeos, começa a falar de política partidária, ele entende que existe uma estrutura econômica, uma estrutura social, cultural, que está por detrás disso. Ele entende que existe uma disputa de poder, muitas vezes, entre grupos que antagonizam, em busca de um espaço, em busca de se fortalecer, em busca de se rivalizar, antagonizar. Então, muitas vezes, quando você não leva em consideração que existem essas estruturas, que existem disputas, que fazem parte do próprio contexto político, e eu saio dando opinião, você acaba, muitas vezes, falando besteira. E quando muitas vezes você acaba falando besteira, na política, isso provoca reações, né? Então, recentemente, nós vimos, né, um influenciador falar que, olha, eu acho que a gente pode ter, sim, um partido nazista, por que não? Isso é de um absurdo a qualquer medida, porque a própria legislação brasileira impede de você ter um partido nazista, da mesma maneira que a legislação alemã, da onde surgiu o partido nazista, impede ainda hoje, porque entende que isso é o exercício da antipolítica, ou seja, você usar da política para acabar com a própria política, e isso não é permitido. E aí depois você vê essas frases, né? Olha, me desculpa, eu estava bêbado, ou então recentemente um deputado estadual se propôs a ir na Ucrânia, numa zona de guerra, para falar: nossa, as refugiadas são muito bonitas, nossa, eu me encantei aqui. Peraí, são refugiadas, você tem ideia do que você está falando acerca de mulheres, sabe? Antecedendo o Dia da Mulher, que é hoje, esse deputado estadual diz e fala: olha, me desculpa, a minha frase foi horrível, mas me desculpa, eu não quero perder o meu mandato. Veja bem, quando você dá muitas vezes poder para esses caras, igual esses dois casos que eu citei, que eu não quero falar nomes, tornarem-se agentes políticos, ou então produzirem ideias políticas para influenciar o debate, e essas ideias são sem qualidades, o efeito contrário é muito grande, o dano colateral é muito grande. É preciso, sobretudo para o jovem que vá consumir política, não se cercar apenas de uma fonte, mas de várias fontes. Ele tem que pensar que tudo aquilo que ele está lendo, tudo aquilo que ele está ouvindo, precisa ser confrontado, e não apenas ficar com uma única
versão, porque eu gosto desse influenciador, esse influenciador é interessante, mas espera aí, esse influenciador, ele está defendendo uma linha, será que tem alguém que fala contra ele? Vale a pena ouvir? Sim, vale a pena ouvir e conhecer, porque senão muitas vezes você acaba dando espaço para pessoas que não necessariamente sabem fazer política e quando chegam para fazer política produzem esses efeitos adversos que faz com que muitas vezes as pessoas aumentem ainda mais essa descrença. Olha, nem mesmo nossos representantes dão conta de nos representar, então ninguém vai dar conta. É justamente aí que surge, né, a semente, surge as primeiras manifestações que começam no Brasil a ganhar força de comportamentos autoritários. Não, então a gente não precisa ter política. Vamos delegar o poder para uma pessoa e vamos permitir que então esse ditador ou esse líder autocrático resolva os nossos problemas, visto que a gente não consegue nem mesmo se autorrepresentar, o que é péssimo. Por isso que muitas vezes esses influenciadores vão sempre ser vistos com muito cautela, muito cuidado, sempre confrontando as opiniões de um lado e de outro, para que a gente não permita que isso se torne como se fosse um dogma, ou então uma única versão daquilo que é ou como acontece a política, né? Mas, sobretudo, é muito ruim quando a gente vê esses líderes falando bobagem, que você para e pensa, puxa vida, né? Podia tanto ter ficado calado, né? Perdeu tanta oportunidade, né? E fala tanta besteira e ganha tanto espaço, parece que quanto mais besteira fala, mais espaço ganha, é muito ruim. E é inacreditável que esses discursos vêm de pessoas esclarecidas, né? E pessoas também que têm uma posição ali de privilégio, uma posição, inclusive, de formar opiniões de outras pessoas. Então, isso é muito preocupante, inclusive, para a nossa democracia. A gente está conversando aqui, o pessoal está lá nas redes sociais de olho, nas perguntas dos telespectadores que estão enviando lá para o nosso Instagram. Inclusive, você aí de casa pode entrar no Instagram da TV Pai Eterno, no Facebook, para deixar sua dúvida sempre sobre todos os assuntos que a gente trata aqui no nosso programa, viu? A gente recebeu uma dúvida, não tenho aqui o nome da pessoa que mandou, mas ela diz o seguinte, olha, ótimo tema, e ela quer saber como incentivar jovens a se envolver de maneira saudável na política. Como despertar neles esse interesse, então, Thiago? Olha, eu comecei numa experiência muito legal. Eu nasci em São Paulo, mas eu moro em Goiânia. Eu, na quinta série, fui incentivado a disputar minha primeira eleição e perdi para conselheiro de classe. Já na sexta série, consegui reverter o resultado e ganhei. O colégio onde eu estudava era um colégio franciscano, o Colégio Pio XII em São Paulo. Tenho experiências maravilhosas de lá. Foi um colégio que incentivava a gente a participar do debate já escolar, né? Então, eu lembro que uma das primeiras reuniões, confesso que eu não entendi quase nada e continuo às vezes rememorando essa reunião, ou seja, relembrando ela, foi sobre justamente chamar os alunos para entenderem como o orçamento do colégio era gasto, né? Então, assim, o que era feito com a mensalidade que nossos pais pagavam, quanto era utilizado para pagar professor, estrutura, manutenção, quanto que era utilizado na obra social que o Colégio Pio XII mantinha. Então, esse foi um primeiro contato que a gente teve. Eu acho que o primeiro contato com um letramento político tem que ainda acontecer nos colégios, por meio dos centros acadêmicos, os grêmios estudantis, geralmente a linguagem mais utilizada para nível fundamental, para o nível médio, grêmio, né? Não fala-se muito em centro acadêmico, diretório acadêmico, que é já mais uma linguagem universitária, e isso tem que dar prosseguimento pelas universidades e faculdades, né? Mas se você começar na base, de alguma maneira, não com uma supervisão, mas com uma espécie de acompanhamento, monitoramento do corpo dos professores, eu acho que aí você começa bem. Hoje em dia nós temos uma figura no Brasil que é muito interessante, que são as fundações que têm formado líderes, né? Então são muitas vezes, digamos assim, coletivos civis, como o Movimento Renova, Acredita, o RAPS, que o MBL, que também tem o seu corpo de formação para líderes, né? Então todos eles, Acredita, MBL, Renova, RAPS, procuram formar líderes, né? E muitas vezes esse público-alvo é um público mais jovem, ou seja, para aquele interessado ou interessada que não necessariamente tenha tido essa formação política, seja no ambiente universitário, seja no nível médio, no ensino fundamental, ele pode ter, então, essa formação. Eu acho que buscar esses lugares, como Renova, Acredito, é interessante. A gente pode discutir o que está sendo debatido lá dentro. Como eu nunca participei, eu vou, de alguma maneira, incentivar que as pessoas participem, mas colocando essa ressalva. Não sei o que é discutido lá dentro. Eu vejo que muitas vezes esses líderes são capacitados pelo Renova, RAPS, etc., procuram muitas vezes trazer uma lógica de que o Estado não pode gastar mais daquilo que arrecada.
de que as políticas sociais vão ser feitas diante de metas para que o dinheiro que seja gasto não seja um dinheiro gasto sem nenhum tipo de controle e monitoramento por parte do Estado. Ou seja, é uma lógica de profissionalização da administração pública. Aparentemente, eu não tenho críticas a isso. O que eu vou talvez criticar é você colocar muitas vezes um exercício, um compromisso fiscal do Estado diante de uma política social. Eu acho que o Estado ele tem sim que se preocupar tanto com a área social como com a área financeira, sem necessariamente estabelecer uma hierarquia. Olha, primeiro vem a economia, depois vem o social. Se possível, tentar pensar que ambos precisam vir juntos, né? Diante disso, eu acho que é importante esses mecanismos também ganharem não apenas suas versões nacionais, mas suas versões locais, né? Ainda assim, para concluir, eu entendo que o espaço universitário é o melhor espaço que tem. E vejo, aí já uma opinião particular, estou aberto para o debate, que muitas vezes as atléticas acabam ocupando esse espaço sem necessariamente fazer com a mesma densidade que os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos fazem, o debate político, né? Então, muitas vezes as atléticas se dedicam às baterias, às festas, mas não discutem a política com a mesma intensidade que os centros e os diretórios discutiam. Eu fui por 2 anos membro do centro acadêmico da Faculdade de História, a gente tinha uma gestão lá bastante horizontal, em que todo mundo tinha direito a voto, não havia essa estrutura rígida de presidente, vice-presidente, secretário. A gente pensava num coletivo tomando as decisões, independente de você participar ou não da reunião, se você fosse naquela, o seu voto era computado, era levado em consideração, e isso foi muito legal, porque me fez muitas vezes assim entender que não é a decisão da maioria, mas a decisão que precisa ser esmiuçada até se chegar num consenso para você alcançar ela. Isso para mim foi a base da minha formação política até hoje. Certo, Tiago. Estamos falando dos mais jovens, essa fatia do eleitorado, 10 milhões de pessoas, ela é decisiva ou não? Se é decisiva, por que não temos mais empenho dos dirigentes partidários em conquistar esses votos? A gente já viu eleições sendo definidas por uma quantidade muito pequena de votos. Por que eles ainda não se atentaram a essa questão? Wilker, você toca num ponto-chave. Eu acho que começou essa mudança. E eu vou dar um exemplo da seguinte perspectiva. Bom, os partidos, para ter acesso ao fundo, eles vão ter deputados. Geralmente, esse quantitativo de 10 milhões de jovens espalhados pelo Brasil, cada estado tem a sua proporção de jovens, consegue fazer um deputado federal. Se a gente pensar que cada estado da federação consegue fazer 27 deputados, então você tem garantido a cláusula de barreira e você tem uma bancada considerável para o que você tem hoje de fragmentação na Câmara dos Deputados, né? Se você tiver uma bancada de 27 deputados, você está ali num partido de pequeno para médio porte, mas também pensando que sua bancada está bem consolidada como sendo de médio porte, né? Então, 27 deputados te permite ter acesso a um fundo eleitoral satisfatório, te permite muitas vezes ter acesso a algumas comissões que dependem dessa composição de quantos deputados você tem. E eu vejo que os líderes partidários têm se preocupado cada vez mais em atrair esses jovens. E você tem esse fenômeno sendo buscado como jovens lideranças empresariais, jovens lideranças, como nós falamos na pergunta anterior, que são influenciadores digitais, tentar incentivá-los a participar da política partidária, porque muitas vezes também esses jovens, por conta desse poder de mobilização que tem muitas vezes as redes sociais, conseguem ser puxadores de voto, né? Então, esses puxadores de voto, eles são importantes, sobretudo agora, num momento em que você não tem mais as coligações partidárias, ou seja, você consegue eleger aqueles deputados que se colocaram aptos a disputar num determinado partido. Então, você tem um determinado partido A, vão ser aqueles candidatos do partido A que vão ser eleitos. Se você tem um puxador de voto e ele sozinho consegue atingir o quociente eleitoral, você já tem uma cadeira garantida. Se ele ultrapassar isso, você pode fazer 2, 3, e aí você vai chamando os próximos da lista, né? Então isso é importante. Eu acho que esse ponto de virada começou agora nessa eleição, sobretudo porque mudou um pouco a regra do jogo. Isso faz com que seja necessário para os líderes partidários buscarem essas lideranças. Então, eu não vou me assustar se você, nesse resultado agora, conseguir eleger um número maior de votos. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma armadilha. E qual que é a armadilha? Você utilizar justamente esses jovens, esses supostos puxadores de votos, para que eles façam corpo numa determinada chapa, mas não necessariamente sejam aquele candidato escolhido pelos caciques para ser eleito. Mas a presença dele na chapa é fundamental para eleger aquele que o cacique tem interesse, né?
Então, a gente fala que no jargão político, esse candidato jovem, ele é utilizado como corpo e não como cabeça, né? O cabeça da chapa é aquele cara que, de fato, o partido vai trabalhar, a estrutura está montada, então você está mobilizando muitas vezes vereadores, lideranças, secretários, está mobilizando tanto de Estado como de prefeitura, está mobilizando prefeitos, vice-prefeitos, enfim, está mobilizando toda essa estrutura para apoiar o cabeça. Mas você utiliza muitas vezes uma liderança jovem para ser um bom corpo para empurrar esse cabeça, né? Eu sei que isso é um pouco do jargão político, de quem trabalha com isso, mas o que eu quero dizer é, os dirigentes perceberam que esse quantitativo jovem pode fazer a diferença, sobretudo nessas eleições proporcionais. Nas eleições majoritárias, eu ainda vejo com um pouco de reticências, porque não necessariamente os líderes partidários acreditam que um fenômeno jovem pode se tornar um governador. Nós temos, óbvio, exceções, e é bom que nós tenhamos. O caso do governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, é uma excelente exceção. Você tem o prefeito de Recife, o João Campos, que disputou o segundo turno com a sua prima, a Marília Reis, ambos são jovens, né? Caso uma disputa entre primos ali, por sinal eles são primos, né? Uma disputa entre família, no caso. Ambos são jovens e são prefeitos jovens, são prefeitos assim, um governador jovem, um prefeito jovem de uma capital, mas essa não é a regra. A via de regra, boa parte dos governadores no Brasil, como os prefeitos de capital, já possuem uma trajetória política ou então já possuem uma idade um pouco mais considerada avançada para o público jovem, justamente porque você não consegue muitas vezes, em tão pouco espaço de tempo, mobilizar ou ter uma estrutura à sua disposição que te permita alcançar, né, esses cargos assim com êxito, né? A gente tem que lembrar que o Miguel Arraes vem de uma das principais famílias políticas, né, de Pernambuco, assim como sua prima, né? Ambos disputaram o segundo turno. E no caso do governador Eduardo Leite, tem tudo a ver também com uma dinâmica do Rio Grande do Sul, que não reelege um governador desde a década de 90, né? Ou seja, desde quando começou a reeleição, o Rio Grande do Sul tem por hábito não reeleger. E o Eduardo Leite foi uma aposta, né, que derrotou um governador, na época, se não me engano, foi o Ivo Sartori, que vinha fazendo um bom trabalho, mas ainda assim venceu no Rio Grande do Sul, muito uma tradição local, de você sempre ter uma inovação. Diga. Então, a gente percebe que tem uma máquina, né? Uma estrutura que está muito bem desenhada já há muito tempo. Isso é justamente o que a gente está falando, que afasta os jovens muitas vezes. Antes de concluir nossa conversa, queria que você falasse um pouco para a gente, respondesse mais uma pergunta de internauta. Qual a importância dos jovens terem uma maior consciência dos seus direitos e deveres políticos? Você acha que falta essa consciência? Sim. É muito difícil você, numa roda de conversa de jovens, conseguir conhecer alguém que saiba o que é, muitas vezes, o Estatuto da Juventude. Olha, você sabe que existe, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, existe uma espécie de Estatuto da Juventude, que a juventude no Brasil, por força de lei, considera-se que o jovem tem entre 15 e 16 anos até 29 anos. Então, você sabe que existe uma política pública que foi desenhada para o jovem, justamente por quê? Porque o ECA, ele fala até uma certa idade. E depois disso, você estava abandonado à sua própria sorte? Então, quando muitas vezes você vai nos colégios, tanto públicos como particulares, confessionais e não confessionais, e começa a abordar que existe uma espécie de estatuto da juventude, que existe conselhos de juventude, municipais e estaduais, e que é importante que os jovens participem, para que eles cobrem do poder público questões como transporte, estágio, emprego, saúde, até mesmo, enfim, tudo aquilo, lazer, entretenimento. Você vê a reação deles. Nossa, mas existe um Estatuto da Juventude? Sério? Quando que isso foi feito? E o que eu tenho lá assegurado? Tem uma série de direitos e deveres assegurados lá. Existe sim esse baixo letramento. Letramento é um termo que a gente tem utilizado muito na política para substituir a ideia de alfabetização. Mas a mesma questão. Existe uma baixa conscientização de que é possível para o jovem ter seus direitos assegurados. Existe um documento que resguarda quais são esses direitos. Então, Wilker, para te responder, sim. Existe sim, e esse documento é praticamente desconhecido e muito pouco debatido. Tiago, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Gostei muito de falar com você sobre esse assunto. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante sobre a formação política dos jovens. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Wilker Oliveira, eu agradeço imensamente o convite da TV Pai Eterno. Assisto muito a TV, gosto e fiquei honrado de ter participado. Até uma próxima. Abraço.